E aí, tudo bom? Mais uma vez aqui no Enem Planejado para mais umas dicas de matemática. Hoje vamos fazer a introdução do conteúdo de funções, função do primeiro grau, assunto muito importante no Enem, e hoje vamos abordar 3 questões, resolver 3 questões e comentar esse assunto dentro dessas questões do Enem 2020. Mas antes disso, inscreva-se no canal Enem Planejado, curta os vídeos e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Vamos lá, a primeira questão então. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço: o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Nessa primeira parte aqui desse comando dessa questão, você vê que tem o texto, embasador, baseado numa notícia. Inclusive tem a fonte logo abaixo, dessa notícia, da onde foi construído a questão. Mas você percebe que nessa situação aqui, essas informações são pouco relevantes para a questão. Um certo ponto que nós podemos tirar de produtivo é que tem um custo de imposto associado ao baixo preço de venda do produto, mas nada relevante para a questão. Vamos entrar de fato no que interessa para a questão. A partir daqui, ó. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Então esse é um gasto por hectare plantado. E vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então a venda desse produto é de R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pôde, em certo ano, determinar uma relação de lucro que obteve em função das sacas. Então, olha só, é a função lucro em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, no qual colheu X saca de 60 quilos. E todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determina o lucro? L em função de X obtido por esse produto nesse ano. Então, olha só, vamos lá ver como se resolve uma questão de função na prova do Enem. Então, você viu várias informações. Então, a maior dificuldade numa prova do Enem para analisar uma questão de função é pegar os dados. Então, ele cita valores aí, valores de referência, valores que serão usados nas questões, na resolução da questão, mas às vezes numa questão, no texto de uma questão, há valores que não são usados. Estão lá só para dar referência e para pegar você de uma forma despretensiosa e confundir você com muita informação. Então você tem que ter essa capacidade de analisar as informações. E como você adquirir isso? Resolvendo questões, vendo como é a maneira que é abordada. Mas vamos lá resolver a questão. Então a questão, ela tem basicamente uma informação muito importante, que é o valor, ele quer o lucro. O que é o lucro? Antes de mais nada, tem uma função que você deve saber para a prova de matemática do Enem, que é a função lucro. O lucro é a receita menos os custos. Você não deve esquecer isso. Lucro é receita menos custo. O que é receita? Receita é tudo que entra, todo o rendimento que entra do produto vendido. Isso então tem a ver com a venda, a receita. E o custo? O custo é uma variável que pode ser fixa, pode ser também expressa em uma outra função, que é tudo aquilo que é despendido para produzir o produto, Custo pode ser de variadas maneiras. Uma questão não pode narrar diversos custos. Custo de transporte, custos administrativos e assim por diante. Aqui ele simplesmente delimitou de custo. Então é uma questão bem tranquila quanto a isso. Sacou então essa função aqui? Então vamos lá. Então o lucro X é igual a receita é da venda da saca de 60 quilos, então você não vai multiplicar por 60, tudo está padronizado em 60 quilos, então é R$ 50 cada saca. E qual foi a quantidade de saca produzidas? Não se sabe, ele falou de X, quando ele fala aqui, olha, colheu X saca de 60 quilos, beleza? Então não se sabe, então menos agora, custo é um valor que vai diminuir o lucro, então por isso o negativo, menos o custo. Qual é o custo que ele fala? É 1.200 por hectare, só que preste atenção, 1.200 por hectare. E quantos hectares foram plantados? 10 hectares, então por isso que o custo vai ser multiplicado por 10. Então será 1.200 vezes 10, que é uma multiplicação, ok? Então, resumindo, a função lucro é 50x menos 1.200 vezes 10, 12.000. Então, por isso que o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B. É uma questão que, de certa forma, tranquila,
de uma função padrão nas provas de matemática, que as questões são contextualizadas, que é a função lucro, pode vir função receita, função custo, então você tem uma noção logo que lucro, a receita menos custo, já facilita muito a sua vida. Fica atento nessa questão aqui, que ele usou esse 60. Você poderia se confundir e pensar que tinha que multiplicar ou algo dessa maneira, mas não precisa. Esse 60 foi apenas para dizer que a saca é por saca. Saca é de 60 quilos. Então, simplesmente, você pode ignorar esse 60, que não vai fazer diferença. Você não vai usar na sua conta, certo? Então, essa questão, tranquila. Vamos lá para uma próxima questão, também de função. Provedores de conteúdo postam anúncio de empresas em seus websites. O provedor A cobra, olha só, 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de R$50. O provedor B cobra uma taxa de contratação, então a taxa é mais atrativa, é R$20 a taxa, mais um valor de clique no anúncio, que ele não falou qual é o valor de cada clique. Para um anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará, então ele está falando em relação ao B, fixará uma proposta com o valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por clique a serem fixados. O valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é, então ele quer o valor mínimo do provedor B, deve escolher. Olha só, de novo, aqui é uma função que envolve rendimentos, né? Receita. E o Enem adora, as questões de matemática devem ser contextualizadas. Então, você vai lidar com o valor monetário, com a função lucro, com a função receita, a função custo. Então, você deve estar por dentro disso. Olha só, então como é que o provedor... Então, nós temos dois provedores. O A ele fala que a função, então f de x, em função do cliques, que vamos chamar de x, é o clique, beleza? E ele cobra o A 10 centavos por clique. Então, vai ser 10 centavos, que é 0,1 ou 0,10, é a mesma coisa. Vamos deixar 0,10x. E o que mais? Qual o valor que ele cobra? Ele cobra uma taxa, certo? Uma taxa de R$50. Essa taxa é um valor fixo, ok? Então, R$50. O provedor B, qual é a forma dele que ele cobra? Então, a função, que eu vou chamar de g de x, certo? E o valor por clique não sabemos, vou chamar de A e multiplicar por quê? Pela quantidade de cliques, mais o valor da taxa, que é R$20. Então, temos aqui as duas funções de cada um. O que ele está dizendo na questão? Olha aqui, ó, para um anúncio que receberá 100 cliques. Então, vai receber 100 cliques. Clique é o quê? É o x. Então, vai ser 0,10 vezes x, que é 100, mais 50. Olha só, quanto é 0,10 vezes 100? Esse 0,10, a vírgula não andou duas casas, temos dois zeros aqui multiplicado, 100. Então, é como se eu fizesse uma troca aqui. Então, as duas casas vão ser sacrificadas por dois zeros. Então, que número ficaria aqui? 10. 10 vezes 1. 10 vezes 1, 10. Então, nós temos 10. E 10 mais 50, 60. Ok? Olha só, então, vamos fazer a mesma coisa aqui. A mesma coisa que é, então o A eu não sei, vezes a quantidade de cliques, que vai servir de proposta para contratar quais dos dois provedores, então vai ser 100 cliques, que é o x, mais 20. Então, nós temos aqui a função 100A, o A vezes 100, que é a mesma coisa, mais 20, beleza? Agora vamos lá, de fato, o que ele quer. Ele diz que ele quer bem aqui, ó. O provedor B fixará uma proposta com um valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve avaliar os valores por clique a ser fixado, o valor mínimo. Então, é como se eu tivesse assim, olha, o valor do B, que é g de x, ele tem que ser maior ou igual ao valor de A, que é o f de x. Certo? Então, aqui nós temos, de uma certa forma, inequação. Função que cai... Para resolver, a gente vai para uma equação e aqui temos uma inequação, certo? Então, vamos lá. A primeira função, que é do A, que é o f de x, é o do A, nós já temos que o resultado é 60. Então, esse valor 60, o que tem que acontecer? Nós temos que o valor do B tem que ser maior ou igual a esse 60. E o B quem é? É 100A, ou A vezes 100, mais 20, igual a 50, né? Ou 60. Então, 100A é igual
a 60, que permanece desse lado, e o 20 vai subtraindo. 60 menos 20, 40. Então, nós temos, indo para cá, que o A, esse 100 que está multiplicando o A, ele vai passar dividindo. Então, 60 menos 20 aqui dá 40. E o 100 que está multiplicando o A vai passar dividindo o valor lá, já que eu quero achar o A. E então, quanto é 40 dividido para 100? 40 dividido por 100 é 0,4, ok? Ou 0,40. Tanto faz, é o mesmo valor. Já que está padronizado, agora vamos lá. Então, esse é o valor de A. Então, o A tem que ser, lembrando, eu coloquei uma igualdade aqui, mas, na verdade, é um valor maior ou igual, certo? Maior ou igual aqui, aqui é maior ou igual, e aqui maior ou igual. Agora vamos à pergunta, o valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher. Então, o valor que o gerente do provedor B, se fosse assim, qual o valor que o gerente do provedor B deverá escolher? Não tivesse esse mínimo, teríamos duas respostas corretas, tanto o 40, que atenderia, né, o 0,40, como o 0,41. Só que ele quer um mínimo. O mínimo é o 0,40. Por isso que é a letra D. Por quê? Porque se eu utilizar o valor de 0,41, eu posso também ter um ganho superior. Só que ele quer o valor superior mínimo possível, né, de cliques. Então, ficar atento a essa linguagem. Valor mínimo. Certo? Vamos para a nossa terceira e última questão aqui dessa aula. Uma empresa especializou-se em produzir um tipo de chaveiro personalizado para brindes. O custo de produção, olha lá, função custo. Custo de produção. Cada unidade é 42 centavos. E são comercializados em pacotes. Então, cada pacote tem 400 chaveiros, ok? Que são vendidos por R$ 280, cada chaveiro, né? Além disso, essa empresa tem um custo mensal fixo. Olha só, custo mensal fixo de 12.800. É custo de quê? Não importa aí. Falou custo, já sabemos que é um valor que vai impactar na receita, né? Que vai diminuir. Que não depende do número de chaveiros. Então, ele não está relacionado. Então, por isso que é um valor que na função ele vai estar lá só aquele valor. Ele não está multiplicado por X e nada, certo? Qual o número mínimo? Olha lá a pergunta. Número mínimo de pacotes de chaveiros. Ele não quer de unidade, ele quer de pacote. Que deverá ser vendido mensalmente para que essa microempresa não tenha prejuízo ao mês. Então vamos lá. De novo, função, lucro, receita e custo, né? O lucro é receita menos o custo. Então ele vai vender. Ele quer que o valor vendido seja, no mínimo, igual ao valor das despesas. Então é o valor de venda, o valor da receita. Ele quer que seja maior ou igual ao custo. É isso que ele quer, certo? É como se você poderia... É como na situação real, você pode ter valor positivo, lucro, ou você, no mínimo, não vai ter nem lucro, mas também não vai ter prejuízo. Essa é a situação real do problema, certo? Então, vamos lá. O valor da receita é quando ele vende cada pacote. Então, cada pacote é de quanto? R$280. Ele lembra que ele quer, olha, o número mínimo de pacote. Então, R$280 por pacote. Então, eu vou chamar o pacote de X. Esse valor tem que ser maior ou igual à despesa. E qual é a despesa que nós temos aqui? Nós temos a despesa de unidade produzida, olha só, que é o custo de 42 centavos, só que nós temos que padronizar para pacote, já que ele quer em pacote e deu o valor da venda em pacote. Então, eu vou multiplicar. E cada pacote tem quantas unidades? Então, cada pacote tem 400 unidades. Então, está aqui, olha, quando eu multiplico o valor de uma unidade, do custo de uma unidade, vezes o valor de unidades que tem esse pacote, eu acho esse custo de comercialização já por pacote. Vezes a quantidade de pacote que eu vou produzir. Bom, por que aqui? Porque é um valor que depende do valor do pacote, né? Lembrando que um pacote tem 400 unidades e custo de uma unidade 42 centavos. E a quantidade de pacote eu quero descobrir, X. Mas aqui eu tenho também um valor desse lado aqui, que esse lado aqui só é despesa, lado direito, de 12.800, ok? Então, fazendo a conta aqui, olha, de novo aqui uma multiplicação que você deve fazer logo de cara aqui, olha, duas casas decimais, a vírgula passou e tem 2 zeros. É como se eu sacrificasse aqui, é como se eu tivesse 42 vezes 4,
certo? Então eu vou ter aqui, ó, 280x maior ou igual 42 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16, 168x mais 12.800. Então eu quero achar o valor de x, então eu passo o x para o outro lado, aqui tem x. Então ficará 280x menos 168x maior ou igual a 12.800. Fazendo essa subtração aqui, olha, 280 menos 68. Então vamos fazer aqui. Empresta, né? 0 empresta de 8, então vai ficar 10, empresta uma dezena, 10 menos 8, 2. E vai ficar então menos uma dezena, ficou 7. 7 menos 6, 1. E 2 menos 1, 112. Maior ou igual a 12.800. Então, x vai ser maior ou igual... Esse 112 que está multiplicando o x vai passar dividindo o 12.800, certo? E fazendo essa divisão, vamos fazer bem aqui, nesse espaço aqui. Então, 12.800 dividido por 112, nós temos bem aqui, ó. Se tem 3 algarismos aqui no divisor, eu tenho que pegar no mínimo 3. Então, veja que dá para dividir, né? 128 por 112 dá por 1. 1 vezes 112, 112. E 128 menos 112 dá 16. Agora eu abaixo 0. Então, fica 160. 160 dividido por 112, de novo, dá por 1. E 1 vezes 112, 112. Então, fazendo essa subtração aqui, dá 8, 6 menos 1. Só que não é 6 menos 1 como eu emprestei, então é 5. 5 menos 1, 4. Abaixo 0, 480. E dá por 4. 448. Subtraindo, dá 2, 8. Só que como eu emprestei, ficou valendo 7. 7 menos 4, 3. Aí dá 300 e... Aí não tem mais nenhum valor a baixar. Então eu ponho um 0 e vírgula aqui. 320. Aí vai dar 320, vai dar por quanto? Aproximadamente por 3. 3 dá 336. Então dá por 2. Perceba que vai dar mais um valor aqui, que vai dar um valor acima. Então x tem que ser maior ou igual a 114,2 e alguma coisa aqui. Por que eu encerro aqui? Porque perceba que ele quer um valor mínimo. Então, nós já achamos 114, vírgula alguma coisa. Não pode ser 114, porque deu uma sobra a mais. Precisa arredondar. Você não existe um lote de 0,2 valor. Não, o lote é número inteiro, positivo, né? Um número natural. Ou ele é 1, ele é 2, ele é 3, ele é 114, ou ele é 115. 114 não pode, porque se desse exatamente 114 a conta, essa era a resposta. Mas deu 114, vírgula alguma coisa, você arredonda, vai para cima. Então, por isso que a nossa resposta correta aqui é a alternativa E, 115, devido a esse arredondamento, que ele quer o valor mínimo, certo? Mas é de lote, lote é valor inteiro, unidade inteira, número natural. Então, por isso que você deve pôr 115, não 114. Então, muito cuidado nesses tipos de questões. Certo? Então foi isso, galera. Então essa é a análise de questões, 3 questões muito interessantes que envolvia valores monetários, função afim, né? Que envolvem valores dinheiro, monetário, a função lucro, receitas e custos, certo? Isso você deve levar para a prova. Então é isso. A gente vê no próximo conteúdo, então nós analisamos só a função até aqui, certo? A função afim, a famosa função do primeiro grau. No próximo vídeo vamos ver essa função mais relacionada a gráfico, questões que o Enem aborda muito, todo ano cai esse tipo de questão, e é uma questão de nível intermediário. Você, depois de acertar as fáceis para matemática, você deve focar nas intermediárias por causa da TRI, estudar de forma planejada, certo? Então até a próxima, gente!